Nós nos recordamos da história do irmão Jacó, por exemplo. No livro Voltei, nós tratamos deste livro em várias palestras. Estas palestras já foram colocadas no nosso site do Mensagem Fraternal. Do capítulo 17 até o final do livro Voltei, nós tratamos passo a passo da explicação de como é que o Jacó, coitadinho, por fim conseguiu iluminar-se. Por fim. Então, nós vamos ver que o irmão Jacó, que havia sido espírita na terra, que havia sido dirigente da Federação Espírita Brasileira, que saía na rua para conversar com bebuns, que ia na federação falar com espíritos durante a sua vida, quando desencarnou, obviamente não precisou passar pelo umbral, porque ele já tinha conseguido mudar a mente em relação aos pensamentos inferiores. Mas ele chegou do lado de lá e ele não tinha nenhuma luz. Era zero à esquerda. Do vagalume ele só tinha o vaga, porque o lume não aparecia. Então, esse espírito se sente contrariado com ele mesmo. E o livro Voltei, da metade para frente, é exatamente o aconselhamento que ele recebe de como reconquistar a iluminação. Ou seja, ele já podia ter tido na Terra muitas lições, podia ter feito parte de instituições espíritas, mas isso não lhe garantiu do lado de lá ascendência moral, porque ele apenas lia livro, ele apenas ia nos lugares, ele falava de Jesus para as entidades, mas ele não tinha incorporado a ele mesmo, não tinha vestido a sua alma com os conceitos que ele falava. E um dos adversários, quando ele vai a um bar, depois que ele já está fazendo o curso na Escola da Iluminação, no plano espiritual, ele ocupa-se, nas horas vagas, de vir à Terra. Vem um instrutor com ele, e ele então vai a um boteco, onde ele identifica um bêbado, e uma entidade obsessora deste bêbado, que ele já havia conversado com ela quando ele estava encarnado na Terra, nas reuniões de desobsessão do Centro Espírita. Para os que não sabem, nas reuniões espíritas, nas de desobsessão, o médium está num ambiente preparado por espíritos dirigentes, mas ele é um instrumento, uma ferramenta, para que a entidade aflita, a entidade revoltada, a entidade que não conhece, não sabe o que está acontecendo com ela, possa, usando o seu corpo, falar sobre a sua situação. E então, um outro encarnado, uma pessoa preparada, uma pessoa que tem experiência, que tem psicologia, na maneira de ouvir e de abordar, procura dar a ele informações que sejam úteis para que ele saia desse estado mental. É aquilo que acontece nas chamadas reuniões de desobsessão. Quando o espírito compreende o que aconteceu com ele, ele não quer mais então ficar com aquela pessoa. Porque ele está, por exemplo, querendo perturbar alguém que o prejudicou na vida. Mas ele vai ser informado que ao fazer isso, ele está se prendendo a uma pessoa e ele impede que a sua evolução aconteça. E ele não vai ser feliz, ele só terá coisas ruins se continuar fazendo isso. Quando o espírito se convence de que aquilo que ele está fazendo é inútil para ele mesmo, e que pior, vai piorar o seu estado, então ele fala, bom, então se é desse jeito, agora eu estou entendendo, eu vi que eu já fui uma peste também, que eu já fiz muito mal, então eu não quero mais fazer isto. Quando ele decide que ele não quer mais fazer isto, e é este o objetivo da reunião, é que o espírito tenha consciência de que não é bom mais para ele fazer isso, ele se afasta. E aquela pessoa que estava sendo perseguida, que estava recebendo a carga psicológica, a carga vibratória daquela entidade, se vê liberada dessas pressões. Então passa a dormir melhor, aquelas dores físicas começam a desaparecer, para de ficar irritada, volta à sua normalidade. Por isso que se chama processo de desobsessão. Então, quando o irmão Jacó estava na terra,
ele era um destes que conversava com essas entidades através de outros médiuns. E agora que ele está desencarnado, ele pediu para ir lá no boteco onde esse espírito ficava, sugando as energias daquelas pessoas que tinham a propensão para o alcoolismo. Quando ele chega na porta, e aí obviamente o espírito instrutor falou para ele: olha, cuidado daqui para frente, porque antes você não via o espírito e não podia ouvir tudo que o espírito tinha a dizer contra você, porque havia o médium. O médium é um instrumento que filtra, que ajuda a não passar tudo que o espírito às vezes quer xingar, falar palavrões. Se deixar, o espírito quer enforcar aquele indivíduo com as mãos do médium. Portanto, os médiuns, eles são educados a aprenderem a se controlar. Mas agora aqui não tem médium. Aqui você e ele estão na mesma sintonia. Prepare-se. Então, quando ele chega na porta, o espírito olha para si e vê ele. Ah, você, Jacó, aqui! E vai na direção do Jacó, e aí começa a dizer: ah, onde é que estão as suas luzes, Jacó? Justamente na unha encravada. Pisou assim, com a bota assim, ó. Na unha encravada do Jacó. Que por orgulho, um dos motivos de ele não ter luz era o orgulho. Nós fizemos várias palestras falando como é que a gente combate o orgulho, o ego orgulhoso. Jacó não tinha luz porque ele viveu na terra como o mundo considera normal viver. Era uma pessoa honesta, mas era uma pessoa arrogante, uma pessoa fria, uma pessoa assim, indiferente com seus funcionários, uma pessoa exigente demais, uma pessoa intolerante. E então o espírito começa a jogar tudo isso na cara dele. Quantas vezes eu saí da reunião e acompanhei você durante o dia para ver como é que você se conduzia. Se você era aquilo mesmo que você falava para eu também ser. Vocês estão vendo na tela aí em casa as cenas do bar aonde irmão Jacó encontra com a entidade. O irmão Jacó, neste momento, era mais avançado do que esse espírito. Mas ele não tinha ascendência moral irresistível. Porque a sua diferença evolutiva, a sua inexperiência com relação à vida espiritual, e aquilo que ele havia feito dele mesmo, quando estava encarnado, não o qualificavam ainda para exercer de maneira irresistível a autoridade. Independentemente de ele ser mais avançado do que aquele espírito. Obviamente, eles estavam em níveis diferentes. Aquele espírito ainda estava da terceira ordem. Jacó já fazia parte dos espíritos da segunda ordem. Mas ele ainda não estava qualificado para exercer irresistivelmente essa autoridade. É claro que esse espírito não teria como atuar sobre Jacó para bater no Jacó, para acabar com Jacó, para infligir danos. Porque o instrutor estava com Jacó e o ajudaria. Mas os instrutores de Jacó dizem sempre para ele: quando você se sentir humilhado por alguma entidade, agradeça. Quando você ouvir essas verdades jogadas na sua cara, um dos itens lá para combater o ego orgulhoso é: pare de se ofender, pare de se sentir ofendido. Agradeça ao espírito. Não se revolte. Porque é exatamente o padrão mental que dá a autoridade moral. É a mente do encarnado agora do lado de lá que vai vibrar no nível superior às ofensas. E se ele, usando a mente, se conectar com a ofensa para se sentir ofendido, ele perde
potencial vibratório, e aí então a entidade é que o comanda, não é ele. Aí então Jacó volta toda noite, e volta, e volta, e volta, durante muitos meses, até o dia que ele é confrontado, quando está voltando sozinho para o ambiente espiritual onde ele estava, por um grupo de padres. Por quê? Porque quando estava na terra, Jacó, como era um homem rico, ele defendia o espiritismo de todos os ataques dos clérigos no Rio de Janeiro. A imprensa do Rio de Janeiro, naquela época, muitas vezes até mesmo influenciada diretamente pela autoridade eclesiástica, lançava reportagens não verdadeiras, inverídicas, a respeito do que era a doutrina espírita. Fazia com que fosse veiculado, mentiras fossem veiculadas. E então, quando Jacó tinha noção de, chegava a ele esses artigos, com o seu dinheiro, ele escrevia contra a igreja, contra os sacerdotes, e pagava para publicar a resposta. Poucos tinham o capital suficiente para fazer frente ao poder que a igreja possuía, junto de certos repórteres, de certos meios de divulgação, no Rio de Janeiro daquela época. Mas Jacó tinha. Então os padres tinham o verdadeiro ódio, porque Jacó respondia, filosoficamente falando, num nível que neutralizava as agressões mentirosas dos padres. Mas às vezes ele também se excedia, falando mal da igreja, achincalhando essas autoridades religiosas. Então os padres tinham ódio dele, encarnados e desencarnados. Então agora ele está desencarnado, voltando para a sua escolinha da iluminação, na cidade do Rio de Janeiro, onde ele estava trabalhando naquela noite, mas ele está sozinho, está voltando sozinho. Quando ele vê 15 sacerdotes encapuçados que o cercam, espíritos. E então ele está sozinho e ele sente os espíritos que começam a xingá-lo, que querem fazer mal a ele. E então nesse momento ele começa a pensar diferente. Ele começa a se lembrar das coisas que ele fez, dos erros que ele cometeu, de como esses espíritos poderiam ter razão em ter ódio dele. Ele começa a ter uma postura diversa daquela que era antes a postura que ele tinha de revidar o mal. E então ele começa em silêncio a fazer uma oração, ao invés de atacar os padres ou fugir deles. Ele começa a orar. E os padres, essas entidades clérigas, tinham ânimo de bater nele, de ameaçá-lo, de xingá-lo, de agredi-lo. E sem responder a nenhuma delas, ele entra em prece e ele começa a observar que começa a ocorrer um silêncio. O silêncio vai tomando conta, param as gritarias. E quando ele abre os olhos, depois de não ouvir mais ninguém o xingando, o ameaçando, ele começa a perceber que os padres, de cabeça baixa, começam a se retirar. E que em volta do ambiente há uma luz, uma tênue luz meio arroxeada, que começa a iluminar aquele ambiente escuro onde eles estavam. E então ele agradece a Deus e começa a lembrar do seu amigo, Bittencourt Sampaio, um espírito superior que o havia encaminhado para buscar a iluminação, na escolinha da iluminação. E então Bittencourt Sampaio, neste momento, aparece para ele, esse espírito, e diz para ele: eu te acompanho de longe, eu estava vendo o que estava acontecendo. Certamente que eu também estou vibrando por você. Mas, e aí o Bittencourt Sampaio sai de perto dele,
A luz que você está vendo não é minha. A luz que você está vendo é sua. Quando você recusou agredir, quando você orou por aqueles que te queriam fazer o mal, você entendeu por fim como você conquista de novo a luz. Vocês estão vendo esta cena no projeto Imagem. Aos que estão nos assistindo, estamos exibindo esta cena do livro Voltei. E ele então sente uma alegria profunda, porque era uma luzinha tênue, era uma luzinha fraca, era uma luzinha meio arroxeada, mas era uma luz que saía dele. Essa é a superioridade que os Espíritos explicam, que as entidades superiores têm sobre as entidades inferiores. Se você responde com nobreza às agressões, você as neutraliza. E aquelas entidades inferiores que querem usar da violência contra você não têm recurso para fazer isto.